chegando atrasado para falar da Milan-San Remo 2021, 299 quilômetros, a primeira clássica monumento do ano de 2021. A justificativa por qual eu cheguei atrasado nesse bate-papo. Bonitinho, né? É o seguinte, na verdade eles já tinham pedalado 50 km, eu estava saindo para fazer o meu treino de 2 horas, enquanto os caras iam passar 7 horas na bike. Eu coloquei no post no Instagram qual que era a minha perspectiva do que poderia acontecer. Então dá uma olhada. Milan-San Remo 2021, todas as atenções estão para Van der Poel, Julian Alaphilippe. Eu acho que outros atletas eles podem se beneficiar desse foco desses 3 atletas. Eu tenho a sugestão, talvez Michael Matthew, o próprio Caleb Ewan, dependendo de como se ele conseguir passar pelas 2 últimas subidas, talvez, hein? Eu tô com uma sensação que algo diferente vai acontecer. E você, qual que é a sua sugestão? Quase por uma posição, mas vamos lá. Desliguei aqui. 299 quilômetros. Geralmente, quais são os comentários mais frequentes? Tudo acontece nos 30 quilômetros finais. Fato. A prova, a diferença entre os atletas é definida nos 30 quilômetros finais. Só que isso é consequência de tudo que aconteceu ao longo de 6 horas nos 260 quilômetros anteriores. Então a gente não pode descartar esses 260 quilômetros como se nada tivesse acontecido. O cara que se hidrata, o cara que come, o cara que tem esse treino de base, de baixa intensidade para eles, onde provavelmente os caras que estão mais adaptados a mobilizar a gordura como fonte de energia, talvez eles tenham uma vantagem. Os caras que estão menos adaptados, os caras têm que comer que nem uma máquina e chega uma hora que pode empapuçar, pode ter um desconforto gástrico. Então assim, são vários elementos que a gente não consegue saber, a gente não tem informação para isso. Com certeza, esteticamente, eu digo, não é esteticamente, visualmente, para nós espectadores, as diferenças começam a aparecer nos 30 km finais. Só que tem cara que já entra no gancho, já entra na hipoglicemia muito antes disso. E daí o cara vai meio que na raça. Como eles têm uma boa mecânica estética, visual, não sei porque eu tô com estética, como eles têm uma boa mecânica visualmente, é difícil saber o cara que tá no gancho e o cara que não tá no gancho. De qualquer forma, a fuga de 8 ciclistas, ela manteve uma diferença média de 3, 4 minutos, não apresentava nenhum risco real para o pelotão foi andando tranquilamente para os parâmetros deles, e eles deixaram realmente com que tudo acontecesse na subida do Cipressa, que era a última montanha. Fuga neutralizada, o pelotão começou a ficar mais... Eu não diria que no Cipressa ele começou a ficar mais intenso, mas os caras não estavam despejando potência ainda. As equipes que mais apareceram na cabeça do pelotão ao longo dos 260 km iniciais, The Koenig Quick-Step com maior número, a segunda equipe Jumbo-Visma, a terceira Alpecin Fenix, em alguns momentos a Trek, raramente a Ineos, raramente a Bora. Nos primeiros 250 km. Isso mudou completamente no começo do Cipressa, aonde a Bora e a Ineos, as 2 equipes, elas começaram a aparecer de forma mais expressiva. A Bora não dava para ter certeza se era para favorecer as características ou estratégia para o Peter Sagan, porque a gente precisa lembrar que os caras tinham o Ackermann e o Maximilian Schachmann, que são 2 caras que poderiam fazer alguma coisa, e tem o Peter Sagan que ele tá meio no módulo encontrando o ritmo de competição. Então a Bora, eu particularmente não tinha certeza que a movimentação era para o Peter Sagan. A Ineos, obviamente, ficou claro que era alguma coisa para o Pidcock. A única coisa que eu fico pensando é assim, o Pidcock ele mal entrou na Ineos e os caras já estão torcendo o cabo do Pidcock, né? Eu acho que eles estão com tantos bons ciclistas que os caras vão pegar esses moleques, vão pegar e torcer e vão arrancar tudo que esses moleques têm. Né? Você vê o Pidcock, o que ele já está fazendo, o que ele fez, o moleque ele tem lastro, né?
cyclocross, mountain bike, mas pro cara já entrar numa clássica, monumento, de 300 quilômetros e ser espremido dessa forma, sei lá, meu, o que os caras estão fazendo. Com certeza eles sabem muito mais que a gente. Subiram o Cipressa, o cenário não mudou muito, né? O que mudou foi que a fuga deixou de existir. Quando eles começaram a descer, várias equipes e vários ciclistas, eu acho que eles se favoreceram de uma descida mais técnica, tanto é que entre as duas montanhas, Cipressa e Pódio, teve um momento que teve uma quebrada no pelotão em 2 grupos, mas antes da subida do pódio, esse grupo já estava conectado. O Filippo Ganna, da Ineos, ele foi talvez o primeiro cara que realmente colocou um ritmo mais forte, e eu acho que isso deu uma inchada na perna de vários ciclistas. Eu acho que vários ciclistas tiveram a explosão comprometida no pódio por conta da aceleração do Filippo Ganna. Um deles, que talvez é apenas uma sugestão, o Julian Alaphilippe, porque o Julian Alaphilippe, ele foi o primeiro cara que fez uma movimentação mais agressiva com a possível intenção de tentar dar uma selecionada no grupo. Só que ele teve primeiro que ele não teve o punch que geralmente a gente estaria acostumado, e ele foi seguido imediatamente pelo Van Aert, o Mathieu Van Der Poel, o próprio Caleb Ewan, estavam todos ali. Quando eles chegaram no topo do pódio, tinha um grupo meio seleto. O Julian Alaphilippe, ele dava para perceber que ele deu uma sentida na perna, mas ao longo da descida do pódio, todo mundo se conectou. Então, quando eles estavam descendo o pódio, estava todo mundo ali, né? O trio Maravilha, o Mathieu Van Der Poel, o Van Aert, o Julian Alaphilippe, outros nomes como Caleb Ewan, Michael Matthews, o Asper Stuyven, tava toda a galera da pesada, todos os grandes nomes estavam ali, Peter Sagan. O que acontece? Quando todos os nomes estão ali, e sai um cara como o Asper Stuyven, e ninguém esperava que ele fizesse isso, é um momento perfeito, porque todo mundo fica se estudando enquanto o cara vai embora. E é impressionante essa relação que os caras têm de tempo, velocidade e distância, porque num determinado momento saiu um cara da DSM da equipe e chegou no Jasper Stuyven. E ele se favoreceu porque o cara resolveu puxar, o Jasper Stuyven foi para a roda dele, e nesse momento a dupla ficou se estudando e o pelotão atrás ficou se estudando. E o Jasper Stuyven ficava olhando para trás e daí ficava 600 metros, 400 metros, 300 metros, 200 metros, 150 metros, faltando 120, 100 metros, o Jasper Stuyven saiu para uma aceleração, só que você dava para perceber que era uma aceleração com a perna inchada, a perna pesada. Ele estava fazendo o melhor que ele podia, mas de longe era a velocidade, era comparável com a velocidade do grupo que vinha atrás. Van Aert, Van Der Poel, Caleb Ewan acelerando. Eu acho que a vitória do Jasper Stuyven foi muito mais do que merecida, porque ele arriscou tudo ou nada, ele não tinha nada para perder. Faz uma aceleração faltando 2 km, todo mundo vai ficar hesitando, e se tudo der certo, você mantém o ritmo, usa o seu melhor, conta com o que vai acontecer esse caos atrás, que foi o que aconteceu, e o cara, ele conseguiu conciliar a qualidade física dele com a aceleração na hora certa e a estratégia na hora certa de lidar com o cara da DSM. Então ele não se apavorou, ele não entrou em pânico. Foi tudo perfeito pro lado dele. Vitória mais do que merecida. O Caleb Ewan na segunda posição. O Caleb Ewan, caso ele conseguisse passar pelo Cipressa sem explodir a perna, se ele estivesse junto no pódio, na descida, se tivesse essa hesitação entre os grandes nomes, ele é o cara que poderia fazer a diferença, foi por isso que eu comentei sobre ele. Mas sem explicação o que o Van Aert fez na terceira colocação, após o contrarrelógio que ele fez 3, 4 dias atrás, ganhando do Filippo Ganna, o que é uma coisa surreal, e o Peter Sagan mostra que o cara tá treinando. Peter Sagan voltou, então assim, a gente precisa reincluir o Peter Sagan, principalmente nessas clássicas. Se na primeira classe, no primeiro momento que ele aparece como não para ganhar ritmo, para mostrar performance, e ele já conseguiu a 4ª colocação, top de linha, Van Der Poel, Michael Matthews
e daí eu vou colocar a classificação para vocês. Eu acho que é isso. Essa foi a primeira prova, Monumento, Milan-San Remo, tem muita competição pelo ano. Por favor, descarreguem todos os comentários, críticas e as quentinhas que só vocês sabem. Quando acaba a etapa, coloca aí o que vocês têm de informação adicional, certo? Abraço, galera, tchau! Desculpa o atraso, vou colocar no ar, vai entrar de madrugada, quem tiver no Corujão vai assistir. Então, amigos do Corujão, obrigado pela audiência, tchau, boa noite.